Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com muita alegria para compartilharmos com você a respeito de uma festa muito importante realizada em Jerusalém por parte do povo judeu. E o Senhor mandou isto como um mandamento perpétuo para todos os cristãos em todo o tempo. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 a 17, está escrito o seguinte: Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato do 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão, levedados se cozerão, são as primícias do Senhor. Então, quando Deus entregou as leis, essa festa foi ordenada pelo Senhor por ocasião de entrega das leis de Deus para o seu povo no Monte Sinai. É um mandamento perpétuo, celebrado uma vez por ano, 50 dias após a Páscoa, em agradecimento antecipado pela excelente colheita que eles iriam colher. Vocês sabem que Israel, no início da sua colonização, era um estado completamente agrícola. Em tudo eles dependiam da graça, da bondade e do favor de Deus. Então, a partir do acontecimento da Páscoa, eles contavam 50 dias para celebrar a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes consistia em os hebreus levarem para o templo as primícias de toda a sua produção agrícola, tudo aquilo que as árvores, que as plantas, que as coisas começavam a frutificar, eles separavam a primícia e levavam ao templo para ser movido, para ser oferecido a Deus, como uma forma de gratidão, para eles terem a certeza que no restante dos 50 dias para frente, houvesse a chuva em medida adequada, o sol, tudo necessário, e eles sempre colheram colheitas abundantes. Por quê? Porque eles confiavam em Deus. De todo o primeiro fruto que eles tinham, primeiramente eles entregavam a parte do Senhor. E certamente o Senhor multiplicava o restante da produção, e através desse processo eles prosperaram muito. Veja, Pentecostes tem o seu cumprimento profético na nova aliança com a descida do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como nós falamos anteriormente, na velha aliança eles celebravam em Pentecostes as primícias dos frutos que colheram nas suas lavouras. Aqui eles estão colhendo pela primeira vez as primícias do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jesus reunida no cenáculo, e a partir de então deu-se início à igreja de Jesus Cristo na face da terra. Quando Jesus estava presente, o Espírito Santo vinha em cada pessoa, especialmente sacerdote, profetas e reis, trazer o recado de Deus. Em seguida ele voltava para o céu. Então o Espírito Santo não era uma pessoa permanente. Tanto que Jesus disse para os discípulos: olha galera, convém que eu vá, porque se eu for para o Pai, ele vai mandar o Consolador, e esse vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E isso aconteceu. Jesus subiu, foi ao céu, e nesse dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e assumiu cada uma daquelas 120 pessoas que compunham a igreja primitiva, dos
homens e mulheres que andaram com Jesus, que confiaram nele, que acreditaram nele. Então, para nós cristãos, a festa de Pentecostes é uma festa muito relevante, muito importante, porque marca o início da descida do Espírito Santo ao planeta Terra, para que habitar em definitivo em cada um dos filhos de Deus. Não é para qualquer um, é para aqueles que são filhos. É como se diz aí que o Espírito Santo tabernaculou nos cristãos, ou seja, ele pega o teu corpo e o meu e transforma o nosso corpo num tabernáculo para que ele possa habitar. Gente, é sobrenatural, é surreal você entender que hoje, mesmo eu e você, sendo comedores de feijão, o Espírito Santo habita em nós, mora em nós, nos orienta, nos dirige, nos corrige, nos ensina, nos protege. Esse Espírito Santo, querido, que está em você e em mim, é o selo, é a garantia de que eu e você vamos ser preservados, vamos ser guardados até a bendita volta de Jesus para vir buscar a sua amada igreja. Então, o Espírito Santo até então era visitante, acabei de falar. Agora ele passa a ser residente em cada filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Ninguém pode, queridos, fazer a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo. Em Atos 1,8 Jesus ensinou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu querido e minha querida, tudo o que eu e você intentarmos fazer para Deus, Ele só aceita se eu e você fizermos isto debaixo da unção do Espírito Santo. Nada que eu e você possamos fazer naturalmente, na nossa força humana, na nossa sabedoria, Deus não aceita, porque Deus é sobrenatural. E as coisas que eu e você oferecemos para Ele também precisam ser sobrenaturais. Vemos que João Batista, o profeta, fala pela primeira vez sobre batismo com o Espírito Santo. Olha só, Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós vimos na semana passada que João Batista foi a pessoa que Deus designou para ser o anunciador da vinda do reino de Deus, da vinda de Jesus. E aqui mais uma vez João Batista dá testemunho de que ele batizou o povo lá em Jerusalém apenas com água para arrependimento de seus pecados, mas que Jesus viria, como veio, para batizar a todos com o Espírito Santo e com fogo. Então, o próprio Jesus fala dessa situação aos seus discípulos. Jesus fala para os seus discípulos sobre a promessa do Pai. Lucas 24:49 diz assim: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É muito interessante, irmãos, que aqueles apóstolos que andaram com Jesus cerca de 3 anos e meio na região de Jerusalém, Judéia, Samaria, eles estavam muito desejosos de sair em campo e começar o seu trabalho. Mas Jesus fez uma forte observação para eles: permaneceis, fiquem quietos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Querido, enquanto você e eu não for revestido do poder de Deus, a gente não pode fazer nada. Pode ter muita boa vontade, muita dedicação, muito esforço, mas vai redundar em zero. Tanto é que Jesus falou: permaneçam, aguardem. E Jesus continua essa conversa. Depois de ressuscitado, ele diz, Jesus ordena aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém até receber aquilo que o Pai lhe prometeu. Querido, escute isso. O batismo com o Espírito Santo para você e para mim é uma promessa de Deus Pai.
E se você ainda não alcançou esse privilégio, essa bênção, o problema não está com Deus, está em você. E hoje você vai compreender esse chamado e vai receber essa dádiva, vai receber essa bênção de Deus sobre a sua vida. Atos 1, de 4 a 5 diz assim: e comendo com eles, isso aí já depois de ressurreto, prestes a subir para o céu, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Querido, você ir para uma missão sem estar preparado é um suicídio. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha só, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, 10 dias depois dessa promessa de Jesus, o Espírito Santo veio. Aqui você percebe o próprio Jesus testemunhando aquela palavra do João Batista de Mateus 3,11. João falou essa mesma coisa. Agora Jesus vem e confirma. Então, é fundamental, é muito importante você, antes de fazer qualquer coisa para Deus, receber essa unção, receber este poder, receber esse batismo com o Espírito Santo. Amados, ninguém pode fazer a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo. Lucas 4, 16 a 20, tem uma passagem extraordinária. Ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, isso aqui foi o momento imediato a Jesus ter recebido o batismo lá nas águas. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, ou seja, Jesus sempre frequentou a sinagoga nos sábados. E levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amados, isso é muito forte. Isso é muito significativo, isso é muito poderoso. 730 anos antes de Cristo, o profeta Isaías lançou essa mesma profecia no livro de Isaías 61, versículo 1 e 2. E agora, perceba, 730 anos depois, o próprio endereçado da profecia lê essa palavra na sinagoga e diz: hoje se cumpriu essa palavra que acabais de ouvir. Queridos, a Bíblia é um livro sério, é um livro santo, é um livro fidedigno. Você pode e deve confiar nas Escrituras Sagradas, porque julgais ter nelas a palavra de Deus. Jesus falou isso e é verdade. Está aqui o escrito. Essa profecia tem apenas uma particularidade diferente do que Isaías escreveu. Isaías disse que o Senhor o chamou para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Opa! Como o dia da vingança não estaria se cumprindo agora, Jesus simplesmente omitiu essa passagem, porque ainda não vai se cumprir isso aqui. Mas quero lhe dizer, meu amado, minha amada, que nós estamos vivendo o dia aceitável do Senhor, o dia da salvação. E aqueles que querem servir a Deus de maneira íntegra e poderosa, procurem receber de Deus essa unção para realizar essa obra. Que obra? O que é a unção? É a presença do Espírito Santo te enchendo de poder, de cima para baixo. Para quê? Para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos. Tem muita gente presa, meus irmãos. Restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos,
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão da igreja. Essa é a tua missão. Essa é a minha missão. Agora, você não vai fazer isso só com seu dinheiro, só com sua sabedoria, só com sua dedicação, só com seu esforço negativo. Tudo isso precisa. Mas acima disso está a necessidade de você receber a unção, o poder do Espírito Santo para realizar essa tarefa. O próprio Senhor Jesus, olha só, precisou da unção do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Atos 10, 37 a 38 diz assim: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Querido, você e eu sabemos que Jesus é Deus. Ora, se Jesus é Deus, por que ele precisava ser batizado com o Espírito Santo e com poder para fazer o seu ministério? É simples. Quando Jesus veio a esse mundo para fazer a obra da cruz, ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem, igual a você e a mim, sujeito às mesmas fraquezas. Se Jesus não tivesse recebido esse batismo do Espírito Santo e com poder, jamais ele faria os milagres que ele fez. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que, assim como Jesus foi batizado com esse Espírito Santo, com esse poder, Deus Pai também quer te batizar e a mim com esse mesmo poder que ele batizou Jesus, para que eu e você possamos fazer as obras que Jesus fez e obras maiores ainda, porque Jesus prometeu isso para nós. Agora, presta atenção, a coisa não é pura e simplesmente para todo mundo. Olha só o que diz aqui. O que eu preciso fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? Então esse batismo, em tese, é para todo mundo, mas existem algumas condições para você receber esse poder. Primeiro, é preciso nascer de novo. Quem não nasceu de novo não tem condições de receber esse poder. Então veja, João 3, de 3 a 7 diz assim: A isto respondeu Jesus. É que ele está falando com Nicodemos, um grande fariseu. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá ele falou que não podia ver. Aqui ele diz que não pode entrar. Presta atenção. O que é nascido da carne é carne. Todos nós no planeta nascemos da nossa mãe humana, então nascemos da carne, nós somos carne. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Então, se eu e você, amado internauta, não nascer de novo, você não vai receber esse batismo. Você não vai receber o Espírito Santo. Agora, ele fala aqui de duas condições. Nascer da água e do Espírito. Então eu vou ler agora a operação propriamente dita disso aqui, que está em Ezequiel 36, 25 a 27, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Então, em primeiro lugar, Deus faz uma lavagem na sua vida através da palavra. Ele usa um pastor, um líder, um apóstolo para fazer esse trabalho em você. Segundo, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Querido, o ser humano natural, ele é mau, ele é
complicado, o coração dele é duro, ele não perdoa, ele maquina projetos malignos contra os outros, enfim, o cara que não é nascido de novo, ele apronta uma série de coisas erradas. O que é que Deus vai fazer? Tirar aquele coração dele, literal, de pedra, e pôr um coração de carne. E vai, depois disso, pôr nesse homem um espírito novo. Por quê? Porque o espírito anterior que ele tinha era um espírito antigo, que não estava em conexão com Deus. O espírito estava no homem, mas estava offline, não tinha conexão. O Wi-Fi dele estava desligado. Então agora que ele passa no processo, Deus lava ele, troca o coração de pedra, coloca um espírito novo e aí vem a grande obra da salvação. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ninguém consegue, amado, obedecer a Deus se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Você vê como você, sem o Espírito Santo, não está com nada? De repente Jesus te salvou, ótimo, parabéns. Mas isso só não basta. Você precisa ter o Espírito Santo habitando dentro de você. E isso se consumou no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e passou a habitar no coração de todos os homens que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora observe uma coisa interessante. O profeta Joel profetizou uma grande onda de avivamento para o futuro. Está escrito isso em Joel 2, 28 a 29, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ponto. Querido, essa profecia de Joel se cumpriu em partes no dia de Pentecostes. Vou ler o texto para você entender. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ora, a quantidade de pessoas que estavam no cenáculo nesse momento era de 120 pessoas. Está escrito isso em Atos 1,15, que a Assembleia compunha-se de 120 pessoas que estavam em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Porque Jesus falou, não saiam da cidade, fiquem aí, orando, aguardando que vai vir a promessa. E a promessa chegou. Agora, o texto de Joel diz que acontecerá depois, não foi aqui no Pentecostes, porque esse derramar do Espírito, aqui nós falamos que as primícias do Espírito só alcançou os 120 que estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. A profecia não se cumpriu como um todo. E mais, na profecia que Pedro respaldou ali no livro de Atos, capítulo 2, 17 a 21, aí Pedro escancara a promessa de Deus de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim: nesses dias em que nós estamos vivendo hoje, Deus vai fazer acontecer algo que já está profetizado. Olha só. E acontecerá nos últimos dias, que é agora. Veja, a profecia de Joel diz que acontecerá depois, que já cumpriu parcialmente a profecia em Pentecostes, mas agora vai vir um cumprimento final. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí não só para os crentes, que estão cheios, que estão em santidade com Deus, mas para toda a carne, crentes e não crentes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, igual que estava na outra. Vossos jovens terão visão, igual que estava na outra.
Sonharão os vossos velhos, agora vem a novidade. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. A profecia de Pedro, respaldado de Joel, fala que esse assunto é para agora, para os últimos dias. E que aqueles que são o restante de toda a carne, eles vão poder profetizar. Coisa que não estava dito na profecia de Joel. Então, amados, estamos vivendo um tempo maravilhoso. Olha que ele continua dizendo. O sol, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, eclipse, e a lua em sangue. Nós já havíamos falado da lua vermelha. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então preste bem atenção. Vai haver esse derramamento poderoso do Espírito Santo sobre toda a carne antes que venha o grande dia do Senhor. Se prepare, porque o dia do Senhor está chegando. Mas antes que o dia do Senhor chegue, esse milagre do derramamento do Espírito Santo vai acontecer. E é o que eu oro, é o que eu acredito, é o que eu espero, para que a igreja do Senhor Jesus saia desse estágio de lentidão, de morbidão, de desinteresse, de apatia, para entrar no fogo, para entrar na alegria, no poder de Deus, para ser usado em muita coisa. Olha só, Deus promete nesses dias que estamos vivendo, fazer algo que vai abalar o céu e a terra. Olha só, poderoso. Hebreus 12, 26 a 29 diz assim, aquele Deus, cuja voz abalou então a terra, agora, olha só, está nos remetendo para esse tempo agora, porém ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não sejam abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino de Deus é inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus queridos, Deus falou para um profeta dele chamado John Bevere, que nesses dias que antecedem a vinda de Jesus, vai haver uma onda de milagres, de poder e de maravilhas, que os milagres do livro de Atos vai ficar parecendo teatrinho de criança. Meu irmão, para um pouquinho e pensa nisso. Que tipo de poder, que tipo de milagre, que tipo de abalo Deus vai fazer nessa terra. E deixa eu te dizer mais. É o tempo que Deus vai usar o Brasil como uma nação que emergiu das cinzas, da corrupção, da roubalheira e entrou numa linha de austeridade, de progresso. O Brasil vai ser o país que vai sair da crise mais rápido que todo mundo. E as pessoas em geral vão saber que não foi o Bolsonaro que fez isso. Foi Deus que fez, usando o Bolsonaro. Aqui a glória não é de Bolsonaro, a honra não é dele, nem dos seus ministros, é de Deus. Porque ninguém faria as coisas que vai acontecer neste país se não for pela mão de Deus. Por isso, os inimigos de Bolsonaro põem as barbinhas de molho. E é bom tirar seu cavalinho da chuva, porque com Deus ninguém pode. Deus determinou que o Brasil será modelo, que o Brasil será referência para o mundo, que a partir deste país chamado Brasil, as pessoas, as nações lá fora, vão pedir a nossa ajuda para que a gente vá até lá, levar esses milagres, fazer todas essas obras tremendas que Deus fez. Olha o que aconteceu com as pessoas depois do batismo com o Espírito Santo. Qual é o resultado na prática desse milagre? Atos 2, 36 a 41 diz assim: esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Consequência prática desse batismo com o Espírito Santo, amados, é que quando ele for derramado sobre toda a carne, ele vai trazer um sentimento de quebrantamento, de pecado. O coração deles vai ser compungido e ele vai perguntar para você, para mim, para outros pastores: irmãos, o que é que nós precisamos fazer? Porque o mundo está perdido, o mundo está caminhando para o abismo, mas Deus vai fazer uma onda de milagre tão grande que vai tocar nas pessoas. Ele vai dizer: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Pedro respondeu claramente, e é o que nós vamos responder para eles: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É tudo o que nós precisamos. Então esse mover vai acontecer. Quando? Quando Deus mandar essa terceira onda do avivamento, que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Tanto os crentes vão ficar fogueados, que vão trabalhar de maneira intensa, como os que não são crentes vão ter uma tremenda entendimento que é pecador, que é miserável, que precisa de Deus, que não pode fazer nada sem Deus. E aí eles vão vir para nós, os filhos de Deus. E aí, pastor, o que é que eu preciso fazer? É simples, meu filho. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus e receba o Espírito Santo. Acabou. E aí, meu amado, depois de todo esse mover poderoso, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Agora nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. A oferta de hoje, querido, não é uma oferta igual a de todo mundo. É uma oferta diferente. Por quê, pastor? Porque olha o que a Bíblia diz sobre isso. Deuteronômio 16, 16, 17. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, Páscoa, na festa das semanas, Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, que nós vamos celebrar em outubro. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Mas deixa eu te dizer algo para aquietar teu coração. Se você não tem recebido nada da parte de Deus, esquece. Você não precisa dar nada. Deus não precisa do teu dinheiro. Agora, se você reconhece que Deus tem sido bom para você, que Ele tem te abençoado, a você, sua casa, sua família, seus negócios, hoje é o dia de você abrir a mão e fazer uma oferta de excelência ao Senhor, como os hebreus faziam. Levavam as suas primícias no templo e Deus abençoava de maneira abundante a sua colheita. Hoje você precisa fazer essa oferta de primícia ao Senhor com gratidão no seu coração. Não é por obrigação, não é por constrangimento, nada disso. Deus ama a quem dá com alegria. Então, se é para dar e ficar depois reclamando, não dê. Não dê. Agora, se você quer se alegrar em poder contribuir na obra do Senhor, faça isso, que Deus será grandemente honrado na sua vida. E agora, eu quero orar, primeiramente, abençoando a sua oferta. E em seguida, meu querido, orando para Deus derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida, esse derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, para que tudo aquilo que eu lhe expliquei aqui possa começar a acontecer desde já, porque hoje é dia de Pentecostes, é dia de milagre, é dia que Deus vai mover na sua vida a partir de hoje. Pai, derrama agora da tua graça, abençoa sobremaneira os teus filhos, que nesta noite semearam uma oferta de gratidão, de excelência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Faça multiplicar, Pai, na vida financeira de cada um, a saúde, os recursos, o sucesso no trabalho, no ministério, em todas as áreas. E agora, Pai,
derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo sobre todos os teus filhos espalhados na face da terra e sobre todas as pessoas que estão também no planeta, para que eles sejam compungidos, para que eles sejam tocados e venham perguntar: o que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Arrependa-se, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa, meu Deus, a cada um dos nossos internautas. Abençoa o nosso povo que está aqui hoje na igreja participando desse culto. E desde já, Paizinho, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E fazemos isto, Papai, em o nome de Jesus. Amém.